Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz seja na sua casa, paz seja na sua vida, tá? Eu tenho, como sempre dito, que tenho trazido e que vou trazer uma mensagem, ainda que resumida sobre o assunto, mas eu queria trazer, tá bom? Não é aquela mensagem que de repente você gostaria de ouvir, mas é a mensagem que você precisa ouvir, para que possamos crescer, que sirva de alerta, que sirva de reflexão para a sua vida nesses últimos tempos. Então nós precisamos, tanto você quanto eu, precisamos ouvir essa mensagem, tá bom? A mensagem de alerta é um lembrete para todos nós, tá bom? Então vamos lá? A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer melhorar o que é, ou melhor dizendo, que é o melhor para nós. Isso é ponto. Ainda que seja um sim, ainda que seja um não, para o nosso crescimento e para a nossa edificação, tá? Então, a sua vontade é boa e perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar a vida eterna a todo que nele crê. Isso é ponto. Aquele que ama a Deus procura fazer sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine, nos mostre, fale conosco a respeito da sua vontade. Da vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa. Então, se você já estava orando pedindo a vontade de Deus na sua vida, então eis aqui a primeira resposta. Que se você viva uma vida santa no vosso modo de proceder, tá? Então você já está sabendo que aí você não precisa nem orar pedindo a Deus uma resposta sobre isso, porque ela já está aqui. Ela já está aqui. Então a vontade de Deus é que nós vivamos de maneira santa. Fazendo o bem e sendo grato. Sempre fazendo o bem e sempre sendo grato por tudo e em tudo. Quem faz a vontade de Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. Então, isso é o básico. É o básico do cristão, do cristianismo. Do discípulo, tá? Então a vontade de Deus é sempre nessa linha de pensamento. Por exemplo, um exemplo. 1 João 2,17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, o mundo e seus desejos passam. Essa situação que você está vivendo, essa nossa curta passagem por aqui, ela passa. Mas, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como assim permanece para sempre? Porque depois dessa vida terrena, nós teremos uma vida celestial. Depois do reino terreno, nós teremos o reino dos céus. Tá? É assunto para outro vídeo. E no canal eu já tenho falando sobre esse assunto. Se você entrar neste canal que eu tenho, se você digitar Carlos Zanino, você vai entrar nesse canal, já vai estar sabendo e vai estar procurando lá e se inscrevendo. Se você entrar como Reset Cristão, você também vai encontrar, se inscreva, toca no sininho de notificação para você estar conhecendo os vídeos que eu tenho postado no canal. São mais de 200 para vocês. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Você viu que interessante? Deus tem uma proposta, Deus tem um propósito, né? Deus tem sempre um propósito. Aliás, Deus é Deus de propósitos. Os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles já foram todos eles concluídos, consumados, determinados, escritos para o nosso bem, para o nosso conhecimento. Ok? Então vamos lá? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Todo aquele que Deus tocar, que Deus escolher, que Deus chamar, tá? Esse jamais se perderá, porque Deus o guardará. Compreende? Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, isso é o Cristo falando, é o Messias, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas
os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, o Cristo, o Messias, e nele crer, tenha vida eterna. E o próprio Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37 e 40. Então, qual é a vontade de Deus? Qual a vontade do Pai para com as nossas vidas? Acabamos de ler aqui acima. Que vivamos uma vida santa, que o nosso procedimento seja correto e que sejamos gratos sempre a Deus por tudo o que Ele tem nos dado. Seja para um sim, seja para um não, sempre será para a nossa edificação, nunca para que nós venhamos a nos perder. Deus não quer isso. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Vamos conhecer mais uma passagem? Então vamos lá. Olha, eu quero trazer para vocês, que legal. Dentro desse contexto. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da sua plenitude. Efésios 1, de 9 a 10. Não estão falando de propósitos, não estão falando de plano, daquilo que Deus quer para com o ser humano? Então tá aí as respostas para você, as passagens da Bíblia. Olha aí, que interessante. E o contrário disso, quando as pessoas não querem conhecer a vontade de Deus, do próprio Deus, do Cristo, do Messias, para com as suas vidas, olha o que acontece. Olha o que Deus diz. Nem todo aquele, presta atenção, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Lembra no início que eu disse? Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Se nós não seguirmos esses padrões como base escriturística para a nossa vida de fé e prática, nós seremos rejeitados. A menos que Deus nos alcance, a menos que Deus nos toque e nos traga para perto. Porque aqui está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Se você pegar Mateus 7, de carreirinha, do 1 adiante, você entenderá melhor o que eu estou falando. Então o religioso, aquele que ainda Deus não tocou, aquele que não quer conhecer Deus, aquele que não quer conhecer Deus segundo as Escrituras, segundo o mandamento e a vontade de Deus, a Bíblia é bem clara, é enfática em dizer que esse Deus rejeitará. Aquele que negar o próprio Cristo, aquele que negar o próprio Messias. Olha que interessante. Salmo 143, 10, voltando um pouquinho para o Velho Testamento. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Entende agora como é necessário termos o Espírito Santo em nossas vidas e sermos conduzidos, direcionados, dirigidos por Ele. Então vai vendo aí o propósito, vai vendo aí a vontade de Deus nessa reflexão. Eu já estou terminando. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. João 9,31. Então, digamos que aqui Deus está dizendo do sim e do não, falando a respeito daqueles que vão estar no reino dos céus. Aqueles que temem a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus e que praticam justiça,
segundo a tua palavra, esses terão o reino dos céus. Ao contrário daqueles que não querem, não aceitam, esses terão o reino da terra e ainda no final o inferno, conforme diz as Escrituras, tá? Essa é a confiança que nós temos diante de Deus. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem Deus como a segurança maior, como provedor, como Salvador. Essa é a condição, essa é a confiança que nós temos que ter. Que quando nós nos aproximarmos dele, nesse bate-papo, numa oração, numa conversa, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, conforme as Escrituras, segundo o seu chamado, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve tudo que pedimos, sabemos que temos o que é dele, segundo a sua vontade. Então, se nós sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. 1 João 5, 14, 15. São endereços, são versículos para você. Aquele que conhece o som dos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a sua vontade. Romanos 8, 27. Então, se você tem o Espírito de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. Você precisa ter nascido de novo. Para estar enquadrado, para estar dentro desses termos. Porque, se Romanos 8, 27 está dizendo que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, se Deus quer, e se Deus está dizendo que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, todo o nosso viver, e devemos viver uma vida justa e reta, de acordo com a sua palavra e sempre gratos, então é necessário que aquele que está em nós seja maior do que a nossa própria vontade. Ok? Então para nós finalizarmos, e já finalizamos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos 20, 27. Então aqui o apóstolo está nos dizendo que ele não deixou de avisar. Hoje nós temos avisado um pouco, ou pelo menos parte daquilo que Deus quer para com as nossas vidas, tá bom? Então procure a Deus, busque a Deus, fale com Deus aonde você estiver, aí na sua casa, na rua, no seu trabalho, tá? Diga para Deus que você quer ter uma experiência profunda, eterna de salvação, que você se arrepende dos seus pecados, que você é um pecador nato. Todos nós somos. A diferença é que aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e confessou os seus pecados, esse é um pecador redimido. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, partes serão salvos e partes não serão salvos. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo.